Já pode ir? Oi. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Ricardo Kleber do IFRN. É um prazer retornar a Campus Party. Para variar, eu trouxe para vocês o que a gente está discutindo aí de mais interessante. E a exemplo do ano passado, depois de definirmos o tema, teve um grande acontecimento na área. O ano passado nós falamos sobre segurança no Twitter. E uma semana antes, houve uma série de invasões a Twitter e o assunto ficou interessante. E esse ano, quando a gente definiu o tema, falar de grampo, veio a NSA, o Snowden e tudo que apareceu aí que muita gente já sabia e alguns achavam que era paranoia, mas ajuda bastante. Muitas caras que a gente vê aqui, o próprio professor Adriano, eu conheci o professor Adriano em 98 no SSI, lá no ITA, num curso de segurança em redes sem fio. E já naquela época, essa boa parte que o Klaus, a Cristine, de lá para cá, meio que segregou o grupo de segurança e as pessoas que se julgam usuários normais, achando que quem trabalha com segurança é paranoico, que isso acontece com grandes empresas, que tudo é teoria, mas na realidade, esse acontecimento do ano passado, da NSA do Snowden, foi interessante para que muita coisa que diziam que era paranoia de quem trabalha com segurança veio à tona para ver que é uma realidade. A internet é uma extensão do mundo real e todos os perigos que existiam na internet, vulnerabilidades que existiam na internet, existem também, no mundo real também existem na internet, e muita coisa que foi resolvida na vida real ainda não foi resolvida na internet. O cenário é outro, é atrativo. A internet tornou-se uma segunda casa de muita gente, as empresas migraram para a internet, as pessoas migraram para a internet, levaram consigo dinheiro, negócios, responsabilidade, sua vida, e tudo isso passou a ser tão atrativo ou mais atrativo do que a vida real. E é nesse contexto aí que eu queria conversar com vocês sobre o que significa, o que representa o grampo digital na nossa vida, do usuário comum até um usuário ou uma empresa, um usuário corporativo. Ali embaixo tem um logotipo da nossa Academia do Hacker Ético. Depois a gente pode conversar quando terminar um pouco mais sobre isso aí. Lá no IFRN nós montamos um grupo que tem a ética, como o professor Adriano colocava aqui há pouco, como fundamento para se entrar na academia. Qualquer tipo de molecagem é motivo para sair da academia. E a visão hoje é pensar em segurança desde muito cedo, para sair na frente e para que a gente possa ganhar algumas brigas que não estão ganhas ainda. A ideia, então, é trazer para vocês um pouco dessa realidade. Tá? No final aí do slide eu coloco onde é que estão os endereços onde vocês podem encontrar esse material e deixar um tempinho aí para a gente conversar depois. Então, começar aí bem do... Acho que deu problema aqui. Ajuda dos universitários aqui. Piorou. Cristine, Klaus, alguém me ajuda aqui? Era só para você vir mesmo. Obrigado. Joia. Não, parou de novo. Cristine? Nada não. Bom, então vamos falar inicialmente sobre grampo no contexto de interceptação, tá? Quando a gente escutava falar de grampo, era comum a gente associar aqueles arapongas que ficavam pendurados nos postes, sejam detetives ou pessoas ligadas à inteligência, principalmente na época do governo militar, que grampeavam telefones para interceptar, gravar isso e usar isso para descobrir alguma coisa que estava acontecendo no mundo das telecomunicações, que se resumia à telefonia. Mesmo depois com a telefonia celular, a coisa ficou parecida, só que o meio mudou.
não era mais um meio guiado, surgiu aí o A como meio de transmissão para as ligações via celular. Pois bem, mesmo nesse aspecto das comunicações por celular e por telefone convencional, no Brasil, principalmente no Brasil, o nosso foco aqui, existe legislação para isso. Muita gente se pergunta às vezes, como é que escutei que vazou um grampo de uma pessoa e que duas pessoas estavam envolvidas no caso e aquilo caracterizaria um crime? Por que ninguém prendeu? Porque escuta telefônica é um crime e sem autorização para isso, o criminoso não é quem está falando, por maior que seja o delito, mas quem fez o grampo. Então ali está a lei, desculpem aí a qualidade do slide, a lei 9296 de 96, que regulamentava a escuta telefônica, tá? Depois disso, houve uma grande mudança no contexto de telecomunicações com a chegada da internet, e as comunicações variaram, além da telefonia fixa, a telefonia celular, os instant messages, ou os e-mails, e os fóruns, os chats, e depois as mídias sociais, trouxeram um novo modelo de comunicação, chegando ao ponto de se tornar mais importante até do que a própria telefonia. É comum e que hoje você veja, principalmente a nova geração, se comunicar com muito mais frequência utilizando mídias sociais, fóruns, WhatsApps e o que quer que seja, do que a telefonia convencional. Consequentemente, a necessidade de se grampear, de se ver o que está passando no processo de comunicação nessas novas mídias, precisava de regulamentação também. O Brasil não fez uma nova regulamentação. O que se fez foi uma adaptação ou um complemento. Quando se tinha a interceptação telefônica regulamentada, a mesma lei foi alterada para a interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Isso passou a envolver o grampo em qualquer nível, desde rede sem fio a sinais de fumaça e, claro, a telefonia convencional. Aqui uma informação que até algum tempo atrás não era de conhecimento de muita gente: qual o nome do sistema que as nossas polícias vinham utilizando para fazer grampo legal, tá? Tem 3 slides aqui para a gente diferenciar o grampo legal feito por agentes da lei com equipamentos caros, próprios para isso, com autorização e indo direto na fonte, ou seja, onde passa diretamente, e depois a gente entra no grampo não oficial, que é o grampo que se faz por aí, o crime organizado ou alguém por molecagem, cada vez em menos escala, mas principalmente quem quer fraudar utilizando o grampo. Pois bem, o sistema Guardião ficou famoso, acho que vocês, quem assistiu Tropa de Elite 2, deve ter visto essa cena aqui. O Capitão Nascimento lá ia grampear e via um policial falando sobre: gravamos tudo no Guardião. O nome é esse mesmo, não tinha ficção ali. Os equipamentos não eram exatamente aqueles, ou não são exatamente aqueles. O fato é que as polícias, principalmente a Polícia Civil, utiliza em seus serviços de inteligência o Guardião como sistema de escuta telefônica. Pois bem, do Guardião houve uma necessidade ou uma demanda por um sistema mais completo e menos dependente do mercado. Daí surgiu o Sombra, que passou a ser utilizado em larga escala, principalmente pela Polícia Federal, com um pouco mais de tecnologia, mas com o mesmo esquema. Uma ordem judicial era entregue às operadoras de telefonia, que já tinham ligações diretas com centros de comando e recebiam esse grampo. A partir desse recebimento, isso era armazenado em arquivos Wave, MP3 e passados para transcritores que escutavam aquilo depois e iam digitando, transcrevendo para se fazer a relação de dados. Até que finalmente, um sistema que foi anunciado em 2010 e começou a ser implementado em 2012, o SIS. É um sistema que, do ponto de vista de legislação, ele é meio complicado de se caracterizá-lo como uma ferramenta
a prova de auditorias ou a prova de situações que firam a lei. O CIS ele tem um problema que tentou resolver a possibilidade de que alguém da operadora fosse envolvido no processo de grampo, o sigilo. O CIS passou a não mais depender de agentes ou de funcionários das operadoras para se fazer o grampo. As polícias agora têm equipamentos dentro das companhias telefônicas, acionados remotamente, e eles podem, a qualquer momento que queiram, mas na realidade, isso ficou claro na aquisição, eles não têm essa autorização formal, mas têm a possibilidade de se grampear qualquer pessoa, qualquer telefone que queiram, sem a intervenção do funcionário da operadora. Então isso aí cabe um debate em cima da privacidade, porque, principalmente diante dos acontecimentos do ano passado, será que não vai existir alguém que, tendo acesso ao CIS, faça um grampo sem autorização judicial? A gente prefere acreditar na polícia, prefere acreditar que na nossa casa isso não vai acontecer. Por outro lado, o sistema ficou mais completo porque ele grampeia não só sistemas telefônicos, mas também sistemas de comunicação baseados na internet. E também esse fato de retirar do meio do caminho a pessoa do funcionário da operadora de telefonia também diminui a possibilidade de vazamento quando se tem processos muito sigilosos. E aí, por outro lado, também você termina até protegendo o funcionário da operadora. Pois bem, só para finalizar essa parte do grampo legal e a gente passar para o grampo no nosso dia a dia, um outro equipamento, um outro sistema que eu saiba não é usado na nossa polícia no Brasil, mas que é usado pela polícia dos Estados Unidos, chamado Stingray, né? Parece coisa de cinema, mas existe o furgão com equipamento de interceptação que simula uma antena de telefonia celular próximo a quem se quer grampear, para ele se associar e, intermediando aquela ligação, fazer o grampo. Detalhes técnicos, como funciona, esses detalhes técnicos não estão explícitos na rede. Então eu paro aonde eu tenho a literatura ou onde tem a fonte pública, até porque ninguém aqui, pelo menos eu não sou ligado à polícia, também não tenho interesse em saber como é que isso é feito. Isso é o grampo legal para que a gente saiba que existe, para que a gente saiba que é possível. As nossas polícias estão capacitadas técnica e materialmente para fazer grampo. O que é o grampo no dia de hoje? Antigamente, voltando à ideia o cara de preto subindo no poste para fazer o grampo no fio, né? No dia de hoje isso mudou. No dia de hoje, aqui mesmo nós temos um processo de comunicação, tem muita coisa passando aqui na rede sem fio ou na rede cabeada, e se há necessidade de se fazer um grampo para uma pessoa, para um equipamento, não é mais tão simples como subir num poste. É necessário agora saber aonde ele está, pela mobilidade, que tecnologia ele está utilizando, se é possível se grampear essa tecnologia e se depois que o grampo for feito, se é possível descobrir o que estava passando por dentro daquele processo de comunicação. Então hoje, quando a gente fala em grampo, a gente está falando de interceptação de pacotes em redes TCP/IP para identificar a origem, nesse caso aqui o endereço IP, é o primeiro indício ou a primeira informação que a gente precisa. O destino, aí caracteriza um processo de comunicação, quem está conversando com quem, o que equipamento está conversando com que equipamento. Os protocolos e serviços, aí vai ser possível descobrir se é um WhatsApp, se é um instant message, se é um chat, se é um VoIP. E depois disso tudo, é necessário que se tente fazer pelo menos a remontagem dos pacotes e a análise de conteúdo. Só depois disso é que você vai ter a informação que está passando no grampo. O negócio começa complicado. Tem que estar no lugar certo, ver a mídia correta, fazer o grampo, ter a ferramenta, torcer para não ter criptografia, ou se tiver ser fraca, quebrável, e depois disso tudo, você descascar e ter a informação que foi grampeada, aí você pode fazer o que fazia antes, que é utilizar aquela informação no processo judicial ou na investigação que está fazendo. Tá? E o que é que tem além desses grampos legais? Onde é que a gente entra nessa história? Nós, usuários comuns. O fato é que tem muita gente de olho no nosso acesso à internet e é exatamente sobre isso que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Um usuário chega, por exemplo, aqui na Campus Party, eu estava vendo agora há pouco, eu não vou apontar porque a pessoa ainda está lá, porque estava bem próximo de mim,
E eu estava olhando assim uma pessoa que chegou e ficou procurando no equipamento dele uma rede. Aí várias redes, todas fechadas, né? Aí encontrou uma lá que era CPBR7, pum, entrou naquela rede e está usando. Será que aquela rede é a CPBR7 oficial? Será que a rede CPBR7 oficial é confiável? Era uma rede aberta, alguém foi lá, clicou e está usando ela. Depois, relaxo, estou com internet, vou abrir minhas mensagens, mandar meus e-mails, fazer tudo, porque agora eu estou conectado, mesmo estando longe de casa. Então hoje o que um usuário comum brilha os olhos, principalmente essa classe nerd que nós pertencemos, é chegar num local chato, num restaurante, num shopping, você está cheio de coisa, viu Wi-Fi, agora sim minha vida mudou, né? Vou poder me conectar ao mundo porque meu 3G está ruim, o sinal está... E aí, você olha isso, aí o cara diz, vou conseguir, aí descobre que é grátis, agora sim, né? Vou poder me conectar direto, rede aberta, sem nenhuma... E aí? Depois disso, relaxei. Depois disso eu sou grampeável. Mas isso não me interessa. O que eu quero é usar meu WhatsApp, quero usar minhas ferramentas, twittar, ver meus e-mails. É essa nossa realidade hoje, né? Usar meu Facebook, meu banco, o que é que seja. E o foco do que a gente vai conversar aqui se chama Man in the Middle. Ataque do homem no meio. Ou pessoas com equipamentos que se colocam entre nós, usuários comuns ou não, alguns não tão comuns quanto os outros, né? Pessoas mais com um visual mais bem elaborado, como a gente vê por aqui, e que se colocam no meio desse processo de comunicação para buscar grampear, ou seja, verificar o que você está acessando e, talvez pior, utilizar isso contra você. Esse é o barato que sai caro. Algumas notícias interessantes. Primeiro, uma notícia velha, para mostrar que o problema não é de hoje. Essa notícia aí tem, então, 11 anos. Uma mulher pagou alguém para grampear o computador do ex-marido para interceptar os e-mails enviados. Tá? 2003. 11 anos atrás, a gente tinha situações de grampo aí já. E acho que uma boa parte viu isso e muita gente ficou, nossa, o que é isso, né? Quando a Mônica Iose lá no CQC foi com um hacker, né? Quem falou agora há pouco aqui sobre o hacker, né? Será que é um hacker, que é cracker, é um lamer? Bom, foi com uma pessoa que apareceu como especialista de segurança, junto com a Mônica Iose no CQC, e grampeou um Facebook de um cara num restaurante. Depois ficou postando para ele, disse que a menina estava grávida, falou sobre relacionamento. Só por curiosidade, quem viu aqui essa matéria no CQC? Né? Então muita gente, principalmente quem não é da área, ficou dizendo, isso é possível, né? Aí começou naquela. Veja as características que você tinha ali. Rede aberta e uma pessoa interessada no que você estava fazendo. Isso é o grampo de hoje, é isso que a gente tem que ter cuidado. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Antes disso, já que a gente falou de 2003, tem alguns problemas que a gente tem que tirar o chapéu para quem trabalha com segurança nas instituições, que às vezes à força eles resolvem um problema. Então, boa parte do que a gente falava há 10 anos atrás, graças a Deus foi corrigido. Outras coisas apareceram e outras não foram corrigidas a contento. O principal problema, sem dúvida, se chama falta de criptografia. Não é culpa de quem fez a internet. É culpa do que fizeram da internet. A internet foi feita para ser simples e rápida. Muitos protocolos de internet começam com o nome S. Simples. SMTP. Protocolo de transferência de mensagens simples. SNMP. Protocolo de gerenciamento de redes simples. Porque a internet era simples. Mas tão simples que começou a acomodar coisas complexas, as pessoas passaram a não se respeitar mais dentro dela e passaram a utilizar a internet de uma forma diferente, trazendo e-commerce, sua vida pessoal, sua informação privada para dentro de uma rede pública. E aí é equivalente a você confiar mais na rua do que na sua casa, e na hora que você escuta um segredo ir no meio da rua e contar num megafone para uma pessoa que está dentro de casa. Quem está passando vai escutar. E quando escuta, ela pode ficar calada e pode acolher aquilo e passar para frente.
E é assim que funciona a essência dos grampos, os sniffers, tá? Os sniffers, que uma palavra que não traduzimos, né? Um escutador, um fuçador, que seja, né? Você transforma o bom comportamento de seu equipamento e de sua placa de rede num fofoqueiro, num bisbilhoteiro, que tudo que passa ele escuta, não descarta e passa para os outros. Assim é que a criptografia se tornou o principal problema dos protocolos. E aqui só algumas telas que eu vou passar rápido porque são coisas superadas, mas depois vocês veem um slide, ó. O primeiro, um protocolo de comunicação remota bastante utilizado por administradores, o Telnet. Fantástico, rápido e simples. Nenhuma criptografia. Resultado, usou o Telnet, basta usar um sniffer ou um software de captura e você tem toda a comunicação, todos os comandos dados entre o usuário e o equipamento e pior, login, senha, informações confidenciais. Como é que se resolve o problema do sniffer? Trocando por um protocolo que use criptografia. Desde que isso passou a ser crítico, sugeriu-se que os administradores, utilizadores de Telnet usassem SSH e foi um dos protocolos que, felizmente, caiu em desuso, embora ainda existam equipamentos com Telnet, em função até de limitações de hardware, mas muita gente passou a utilizar SSH e isso é bom. Mas outros protocolos nem tanto. O FTP é tão antigo quanto o Telnet, protocolo para transferência de arquivos, e o mesmo problema de, a partir de uma captura de um grampo, se identificar o que se trafega e as identificações de credenciais do usuário, a sugestão de trocar ele por um serviço seguro como SCP ou SFTP, dois protocolos que fazem a mesma coisa que o FTP, usando criptografia, ou seja, protegendo. Infelizmente, isso é uma realidade. Quem trabalha com clientes aqui que tem sites nos provedores de hospedagem deve saber que muitos webmasters, web designers são alertados que devem usar protocolos com criptografia, mas insistem, eu quero usar o meu FTP velho de guerra. E aí ele usa o FTP velho de guerra e qualquer pessoa que esteja entre ele e o provedor, e isso é fácil, basta que ele chegue na Campus Party, use um ACP-BR7 fake e atualize o site dele. Estou vendo a palestra do Ricardo por FTP, que alguém pega o login e senha e tem acesso à área dele naquele provedor. Então o FTP, existe a solução, mas nem todo mundo utilizou. E outros protocolos mais novos, que também já tem solução, mas tem limitações, como o VoIP, tá? Hoje, boa parte dos serviços baseados em VoIP usam a dupla RTP e SIP, que são vulneráveis a ataques de sniffers e dá para não só pegar as credenciais dos usuários de VoIP, como todo o tráfego, isso é um grampo real, tudo que se conversa. Isso aqui é um player do software Wireshark, a partir de um tráfego de VoIP, SIP e RTP, você tem ali a conversa. Até eu tirei aqui um slide, porque trouxe minha esposa esse ano, né, para não levar um carão, que ela está ali. Antigamente a gente colocava dois tráfegos aqui, um entre dois homens e outro entre duas mulheres. Entre dois homens você tinha, né, um fala, outro fala, um fala, outro fala. E você via que esse tráfego era os dois full o tempo todinho, né? Os dois falando. Mas não trouxe não, minha filha. Não botei esse aqui não. Então como é que se resolve isso? Primeira coisa, trocar o protocolo RTP pelo SRTP e o SIP por SIP-S. Boa parte das empresas que têm trabalhado sério com SIP estão vendo o impacto disso, até porque o VoIP é um serviço crítico de tempo real e precisa ser o mais simples possível para evitar gargalos em redes de baixa velocidade, mas a criptografia que hoje tem sido adotada no SRTP e no SIP-S tem sido suficiente com a banda larga para evitar os gargalos e trafegar esses dados com segurança. Depende de hardware e de software, e isso é uma situação. Vamos lá ao dia a dia da maioria das pessoas. Envio e recebimento de mensagens de correio eletrônico. Nós tínhamos, algum tempo atrás, a quase totalidade dos usuários de e-mail usando 2 ou 3 protocolos. O SMTP para enviar e-mails e o POP3 ou IMAP para receber esses e-mails. O fato é que, voltando aqui, o SMTP,
ele nem autentica quem está mandando. Então, qualquer pessoa podia mandar um e-mail se fazendo passar pelo remetente. Além do que, todas as mensagens do SMTP passavam em texto puro, qualquer pessoa podia ver os e-mails que você estava mandando se fizesse um grampo. O POP3 e o IMAP, todos dois têm a mesma fragilidade do FTP e do Telnet, que uma vez capturado um tráfego POP3 ou IMAP sem criptografia, se pegava os dados de autenticação do usuário, login e senha, e toda a caixa postal do usuário, a caixa de correio. Começou-se a propor alterações para isso aí, trocar o SMTP por um SMTP autenticado, forçando o usuário a botar um login e senha para enviar a mensagem, porque o simples deixou de ser simples. E o recebimento, trocar o POP3 por POP3S, o IMAP por IMAP-S. Tudo uma questão de um S no final. O S de segurança, uma camada adicional de segurança. Nós tivemos, porém, um grande avanço, ou uma coisa boa que aconteceu, uma mudança de hábitos. Quando o usuário comum deixou de usar SMTP, POP3 e IMAP, uma boa parte dos usuários hoje não usa mais. Eu conheço toda uma geração que não sabe mais nem o que é isso. Qual é seu e-mail? É o webmail. E na hora que você usa o webmail, todos os protocolos de envio e recebimento, SMTP, POP, IMAP, eles ficam agora protegidos por trás do servidor. Você passa a transferir seus e-mails e receber, mandar e receber a partir do protocolo HTTP usando um browser web. Então, os filhos do Gmail, da geração do Gmail aí, poucos são aqueles que se interessam por usar o Gmail usando SMTP e POP3, que é possível. Eles preferem a facilidade de abrir um browser, colocar o login e senha e acessar seus e-mails sem problemas. Ok. HTTP é seguro? Ele protegeu o webmail com HTTP, protegeu SMTP, POP3 e IMAP, mas o próprio HTTP também não é seguro, nem foi feito para isso. O HTTP puro, ele guarda todas as informações de quem está conectando, em quem está conectando. Isso quer dizer que se você passa o seu login e senha no HTTP, isso é possível de ser grampeado. Mas, claro, de olho nisso aí, os provedores de hospedagem que forçaram ou pediram seus usuários para trocar seus e-mails para webmail, também viram que precisava se pegar o HTTP e colocar um S. Surgiu então a necessidade do HTTP-S pela mesma necessidade do FTP-S, do Telnet-S, do POP3S, SMTP-S. HTTP-S é o HTTP com uma camada de criptografia para tentar resolver também esse problema. Aqui é só um caso que aconteceu lá no meu estado, eu sou do Rio Grande do Norte, lá de Natal, e esse caso ficou bem famoso aí, um ataque man-in-the-middle utilizando essa fragilidade do HTTP. Eu esqueci de tirar ali, mas como isso é público, não sou eu que estou colocando. Ia dizer, um marketing de rede foi a NNex, mas nada a ver com ela. Um provedor de uma cidade lá do interior, provedor de rede sem fio, o que é que ele fez? Credenciou-se como representante do marketing de rede, para vendeu para a cidade toda, e disse mais o seguinte: se você comprar ou entrar nesse negócio a partir da minha empresa, do meu negócio, eu lhe dou internet de graça. Então você usa meu provedor sem pagar, basta que sua conta NNex esteja vinculada a mim, eu ganho a partir de você. E a cidade praticamente inteira de Caicó, no Rio Grande do Norte, quem foi atrás do marketing de rede NNex fazia por questão de vantagem com esse provedor, porque ele tinha internet e ainda ia ganhar com o marketing multinível. Não vou falar sobre isso que é polêmico aqui, né? Tem defensores. Vamos falar do crime em si. O fato é que a página do NNex não usava HTTPS. Todos os usuários do NNex precisavam botar um login e senha para manipular suas contas no NNex. O que é que o cara do provedor fez? Um grampo no provedor. Não foi nem um grampo feito da casa do cara para o provedor, no meio da rua. Foi no próprio provedor. Todos os clientes tiveram suas contas grampeadas e rapidinho 3,5 milhões das contas dos clientes foi transferido para a conta desse investidor. Tá? Então aconteceu isso aí lá. Houve um desdobramento aí grande, eu não vou falar mais sobre isso, até porque é um caso delicado de polícia. Coloquei porque é público para mostrar o seguinte: o grampo nem sempre está no cara que está lá no meio da rua, num carro, num fake. Pode estar também num provedor que você confia.
Vamos aqui falar também de um problema, ainda envolvendo o HTTP e vendo a necessidade do HTTPS, que era antigo, tornou-se caduco e ainda continuou a assolar os nossos dias até pouco tempo nos principais serviços nas mídias sociais. Cookie, tá? Eu coloquei ali aquele cookie porque quem não é da área sabe que cookie é aquilo ali, né? O cookie é uma informação que nossos browsers guardam sobre o que nós fazemos em determinados sites. E o cookie também é utilizado para ter cookies de autenticação, onde o usuário, quando ele se autentica, bota um login e senha numa página, ele tem um cookie de sessão, controla aquela sessão. O ataque de cookies, ele se caracteriza por fazer um grampo. No momento em que um usuário está acessando um serviço, ele está autenticado e na hora que o cookie trafega em HTTP, o atacante pega isso. Uma vez de posse daquele cookie válido, o atacante então abre uma outra sessão, numa máquina distinta, e sem precisar botar login e senha, porque ele está autenticado como o usuário que ele grampeou, ele usa a sessão daquele cara. Pois bem, uma grande fragilidade, inicialmente descoberta em um browser, essa notícia aí é de 2011, e o ano passado isso estourou, porque todos os browsers estavam vulneráveis, porque não era de browser, era do HTTP. É como o browser trafega isso entre o cliente e o servidor. Usando HTTP, o cookie de sessão, ele era retido, era grampeado, ele era esnifado. E a partir disso aí, o grande vilão passou a ser não mais o browser, que era o Internet Explorer, mas o próprio HTTP. E quem era a vítima? Quem ainda não usava HTTP. Qual o grande serviço utilizado pelos jovens, pela nova geração e também por pessoas que precisavam se comunicar e falar de suas vidas, bisbilhotar os outros, que ainda não usava HTTPS? Facebook. Rapidamente isso foi publicado e rapidamente o Facebook se tornou o serviço mais atacado para sequestro de cookie de autenticação. Não tinha o que fazer, bastava se fazer o grampo, pegar um cookie de uma sessão de um usuário que estava conectado, usar aquele cookie para entrar no site e se passar por aquele usuário. Solução: trocar HTTP por HTTPS. Isso todo mundo sabia, mas nem todo mundo estava fazendo o dever de casa. Até que começaram a fazer. O ano passado eu estava aqui conversando com vocês sobre segurança no Twitter, e esse slide foi do ano passado. Eu dizia, o Twitter, enquanto não botar HTTPS o tempo todo, desde a autenticação à transferência de dados, vai acontecer o que aconteceu em massa o ano passado. Basta, em um momento em que não está se utilizando HTTPS, pegar o token de sessão do processo de autenticação e se fazer um estrago. E aí nós discutimos, quem quiser ver, depois está na palestra gravada da Campus Party do ano passado, discutimos, mas o que são 140 caracteres de Twitter, e vimos os estragos de CNN invadida, de site do Twitter do Obama, do Justin Bieber, que foi invadido, né, o segundo maior Twitter do mundo, e o estrago que é botar uma notícia como por uma pessoa com credibilidade. Às vezes nem tanto, né? Pois bem, o Twitter fez a parte dele, encriptou todo o processo usando HTTPS. E, ainda bem, em agosto do ano passado, o Facebook finalmente retirou a opção padrão de se utilizar HTTPS depois da autenticação, impossibilitando o sequestro de cookie a partir de uma sessão HTTP. E isso é bom. A gente alerta, briga, bate, o usuário é penalizado, há um estardalhaço, vou sair do seu serviço, aí se toma uma posição. O Gmail fez isso de forma contundente um pouco antes, em 2010, quando ele passou a obrigatoriamente, não só, antigamente o Gmail fazia assim, usava HTTPS no login e senha, depois de autenticava, relaxava. Aí o que acontecia? O cara não pegava seu login e senha, mas pegava toda a sua conversa que você fazia pelo Gmail. Continuava sendo um grampo perigoso. E se você usasse o e-mail para dizer, aí vai a minha senha para você acessar, aí não precisava nem usar o grampo na hora da autenticação, né? E aqui uma notícia fresquinha, 8 de janeiro de 2014, o último grande serviço de e-mail, o Yahoo, finalmente também colocou como padrão HTTPS. Isso quer dizer que estamos salvos. Será? Pelo menos do problema de grampo usando HTTP, os principais serviços da internet
finalmente e felizmente estão protegidos do ataque de grampo contra a criptografia. Então a pergunta principal agora é: passamos de uma grande maré turbulenta onde se usava protocolos inseguros para usar criptografia. Isso é suficiente? E eu estou seguro quando eu uso HTTPS? A pergunta é sim ou não? Aí você diz, mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos o quê? Um problema foi resolvido, mas, como sempre tem gente do outro lado buscando formas de se dar bem diante dos novos desafios, outros ataques surgiram ou vieram à tona que já existiam. O Man in the Middle voltou com força total, só que de forma diferente. Nasceu um novo Man in the Middle. Ao invés de só se basear em interceptar protocolos vulneráveis, o Man in the Middle agora ele passou a atacar diretamente o próprio SSL. Será que eu consigo quebrar a criptografia? Será que eu preciso quebrar a criptografia? E essa foi a pergunta do lado de quem trabalha do lado escuro, né? Do lado obscuro. Pois bem, então temos aí uma diferenciação dos ataques clássicos, ataques Man in the Middle passivos, onde quem intercepta, ele não faz um novo conteúdo, ele só se apropria, mas o conteúdo passa por um roteador intermediário, um agente intermediário, uma bridge intermediária, e o ataque Man in the Middle ativo, que é esse que nós temos agora a obrigação de começar a nos preocupar. Os ataques Man in the Middle ativos, então, eles buscam atacar diretamente a criptografia ou ver a necessidade dela, e coisas de eventos de crackers como a Defcon e Black Hat começaram a conversar sobre isso, até que surgiu, infelizmente ou felizmente, como queira, o SSL Stripping, uma coisa que parece ser nova, mas não, é que começa a ser usada contundentemente quando os ataques clássicos contra o Man in the Middle passivo passam a ser ineficientes, tem que se utilizar outra coisa. Pois bem, o Moxie, né, esse é o codinome dele, mostrou lá na Black Hat 2009 um ataque simples, sofisticado, mas simples. Como é que é isso? Sofisticado pelo que ele faz, mas simples de implementar com ferramentas extremamente fáceis de utilizar, um apertado e um botão para fazer o SSL Stripping. O que é que isso faz? Ora, já que não pode-se quebrar o HTTPS, o ataque Man in the Middle agora se coloca no meio do caminho e se torna um moleque de recado. O cliente quer se autenticar num serviço por HTTPS. O atacante agora se coloca no meio e diz para o cliente: eu sou o teu alvo, o teu servidor. E chega para o servidor e diz: ei, eu sou o teu cliente. O servidor responde para o atacante e o atacante responde para o usuário. E aí, entre o atacante e o usuário, fica em execução a sessão HTTP, ou até HTTPS, mas com um certificado fake. Tudo que o usuário pede para o site que ele acha que é o destino é interceptado e parado, interrompido pelo atacante. E isso aí é refeito uma outra sessão com o servidor para o qual deveria chegar a informação do cliente. Nesse meio do caminho, a informação é desencriptada e reencriptada, foi o suficiente para que, sem quebrar o HTTPS, a informação tivesse na mão do atacante. Parece complexo e mas é simples. Complexo do ponto de vista do que ele consegue fazer, simples do ponto de vista de implementar. O SSL Stripping, infelizmente, é uma realidade fácil de se fazer. Só voltando, quem ficou curioso lá com a técnica usada pelo especialista de segurança da Mônica Iose no CQC, ele usou SSL Stripping no Facebook. Ele simplesmente fez um ataque de ARP spoofing contra a máquina do rapaz que estava lá no restaurante, fez uma página fake do Facebook. Isso aí é feito com a ferramenta chamada SET, que é disponível aí nos principais live CDs de ferramentas de ataque, como o Kali e o Backtrack.
o usuário achava que estava conectado no Facebook e ele só fez intermediar isso e pegou no meio do caminho essa sessão, pegando a senha do usuário. FarmScan é uma coisa que também está no dia a dia da gente hoje e é simples de executar. E tem um poder aí, uma complexidade ou um poder destrutivo muito grande. Em quem você confia para lhe dizer qual o IP do servidor que você quer se conectar? Nossa máquina confia em duas coisas. Uma delas é num arquivo chamado hosts. Máquinas de todos os sistemas operacionais têm um arquivo chamado hosts por questões históricas e clássicas, onde ela diz, esse nome é esse IP, esse nome é esse IP. Antigamente, poucas máquinas na internet eu chamava, minha máquina é 20123. Aí eu dizia, o nome é João. Mas para que todo mundo soubesse que eu era João, eles tinham que ir no hosts da máquina dele e colocar, João é 20123. Meus aplicativos olhavam o host e se conectavam. A internet cresceu e passou a utilizar então esse outro serviço que nossa máquina confia, que é o DNS, serviço distribuído hierárquico distribuído de resolução de nomes. Então você pergunta ao DNS quem é www.campusparty.com.br, ele dá um IP. Só que se alguém botar lá no seu host que www.campusparty.com.br é um outro IP, sua máquina vai confiar primeiro no host que está mais próximo. Isso é FarmScan, uma das técnicas de FarmScan. E como é que o cara faz isso na minha máquina? Aqueles fantásticos e-mails com aqueles clique aqui para ganhar alguma coisa, aquelas páginas fantásticas de se inscreva para o Big Brother, né? Use o WhatsApp no seu computador, que agora você já pode usar, e você clica, instala o vírus, aí diz, esse vírus, eu peguei um vírus, mas não fez nada com minha máquina, não fez nada, só alterou seu host, fez um FarmScan. E na hora que ele faz o FarmScan, você coloca no browser www.bancodobrasil.com.br e o host disso, o Banco do Brasil, é um site diferente, que é um site fake, uma página falsa, que vai pegar seus dados do banco. Quando isso é feito no DNS, é mais grave, é mais difícil, mas é mais grave. Se prepara um DNS fake, onde as pessoas ou as máquinas vão buscar nesse DNS quem é o IP de um determinado destino, e aí são levadas pelo DNS a um site fake. O estrago é muito maior, o host faz estrago em uma máquina, o DNS faz um estrago em um monte. Tem uma operação que que o FBI fez e mostrou no IC Cyber do ano atrasado, chamado Operação OpClick, onde um vírus foi disseminado nos Estados Unidos, em máquinas lá, mas fugiu do controle, que ele fazia exatamente isso. Mudava o DNS das máquinas para que eles fossem buscar um servidor DNS fake que respondia tudo o que eles queriam, mas na hora que ele queria acessar o site específico, ele trocava para uma página fake e roubava cliques de usuários. Isso é o FarmScan. E vou aproveitar aqui a deixa. Isso aqui eu conversei no mês passado, no GTS, a palestra está disponível, tanto o vídeo como os slides lá no site, eu dou já o endereço. O que é que vem por aí? Né? Aquele equipamentozinho ali, o Fentocell, ele tem sido usado desde 2007 lá nos Estados Unidos e é uma estação de rádio base, um RB de celular para ambientes como esse, para amplificar o sinal das operadoras de telefonia celular. Na realidade, eles utilizam na comunicação entre o ponto remoto e a operadora de celular a internet de banda larga. E os caras descobriram e mostraram lá na Black Hat e na Defcon como grampear uma rede celular que usa Fentocell, hackeando o kernel do próprio Fentocell e transformando ele no sniffer. E a partir de então, todos que usarem aquela célula remota, a RB, o Fentocell, para acessar suas operadoras de celular, podem ter seus celulares clonados e todas as suas comunicações utilizando a rede de dados grampeadas a partir disso aí. Tá? Então, só para finalizar aqui, a gente vai bater um papo ainda, acho que vocês estão com algumas dúvidas para a gente conversar. Algumas coisas importantes do que a gente conversou aqui. Primeiro, usar a criptografia é parte do processo de segurança, mas não é a solução, é um início. Novas tecnologias aparecem, mas os velhos problemas são remodelados para usar, infelizmente, para o mal, na maioria das vezes, as novas tecnologias. Sempre vai haver um elo mais fraco e é por aí onde vão ser exploradas as vulnerabilidades nesses serviços. Oferta de redes Wi-Fi públicas podem ser armadilhas, estão sendo cada vez mais. Chama atenção para
shoppings com Wi-Fi gratuitas, espaço de eventos e principalmente locais onde você está passando e descobre aquela mina de ouro que é um Wi-Fi grátis por ali. Pode ser um grampo preparado. Na dúvida, use o 3G ou aguarde uma rede confiável. Verifique sempre o seu arquivo hosts e o seu DNS, se não foram manipulados. Ataques de farm scan também crescem a cada dia. E nem sempre o usuário tem como identificar um grampo. Às vezes é muito difícil, às vezes é impossível. O grampo pode estar, por exemplo, no provedor que você confia. Você não tem como saber que ele está ali grampeando, ele não dá nenhum sinal disso aí. Ok? Então, nesse site aí, ricardocleb.com/palestras, tem essa palestra já disponível e mais outras daqui do Campus Party, do GTS na área de segurança aí. Tem uns vídeos aí no YouTube também da maioria das palestras e o meu Twitter. E eu deixo também aqui vou fazer só um merchan bem rapidinho, né? Eu lancei no mês passado agora o meu primeiro livro de análise forense, ou introdução à análise forense em redes dos computadores, para auxiliar nos cursos de computação forense em faculdades privadas, mas principalmente na disciplina de computação forense lá do IFRN, do curso de redes dos computadores. A falta de literatura, de bibliografia, fez com que eu fizesse esse trabalho. São 10 anos aí nessa área de forense, 16 anos na área de segurança e 2 anos escrevendo esse livro. Quem tiver interessado aí, vale a pena, para a gente bater um papo também. Então vou voltar aqui para os endereços e ficar à disposição para perguntas sobre o assunto. A gente tem um tempo agora para pergunta. O brinde, para quem fizer pergunta, vai ser uma camiseta. E aí, por questões de tamanho, a gente vai dar um cubo. E aí, no final, a pessoa que receber vem aqui e aí a gente vê o tamanho, tá bom? Não, só leva a camiseta, o cubo devolve. Só leva o cubo se conseguir resolver lá no stand. Boa tarde, meu nome é Marcos. Aqui. Pois não. Eu sou de Natal também. Oh, beleza. Mas você não é do provedor lá não, né? Não. Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, o Brasil falou, algumas pessoas disseram que iam colocar o Correios como nosso servidor de e-mails. É seguro? Os Estados Unidos não vai poder verificar a gente? Outra pergunta. O grande problema que eu vejo é esses roteadores de link antigos e de marcas outras também, que possuem firmwares muito ultrapassados. Eles utilizam isso para serem atacados. Pronto, vamos lá. Primeira, o discurso do e-mail brasileiro é político. Na prática, inclusive, se for implementado, não vai ser o Correio, vai ser o SERPRO, que é o órgão do governo federal que tem a nuvem pronta já para isso. Mas será que resolve? A pergunta é, será que nós vamos nos tornar uma ilha, que nós vamos mandar e-mail só entre nós mesmos? Cedo ou tarde alguém vai abusar ou vai terminar mandando informação no e-mail privado e vai vazar. É parte do problema. Talvez sim, eu apoio que se tenha uma rede privada, uma nuvem privada, para tráfego de informações críticas, confidenciais, de governo, de segurança, sim. Mas o e-mail dos funcionários do governo federal vão migrar para uma nuvem privada do SERPRO e vamos nos ilhar? Será que ninguém tem amigo fora do governo federal? Então é mais político do que administrativo isso. Mas foi um discurso pronto para mostrar que estava sendo feito alguma coisa. E o segundo, sobre o D-Link, inclusive, recentemente, vários backdoors com senhas mestras para entrar nesses equipamentos. Tem 3 grandes problemas os equipamentos antigos. Os backdoors que não sabiam que apareceram agora, firmwares que precisam ser atualizados e ele não suporta a atualização desse firmware, e falta de suporte a protocolos de criptografia, mas como o WPA2. Tem alguns que só usam o app ou só usam o WPA, não usam o Enterprise. E aí você termina refém da sua própria senha. Embora a grande maioria coloque lá admin sem senha, como senha e 1, 2, 3, 4, 5, 6 como a senha do Wi-Fi. Aqui, Ricardo. Gostaria de saber, no caso então, se a criptografia... São 2 perguntas. Primeiro, se a criptografia é a única solução para proteger a gente desse tipo de coisa, e qual é o impacto que só usar protocolos criptografados tem com velocidade, por exemplo, para serviços que necessitam de velocidade acima de garantias, né? E uma segunda pergunta, qual é a maneira mais fácil usada, né, no caso por administradores de rede, para tentar localizar esse tipo de grampo? Se tem como a gente saber, tanto do lado do cliente quanto do lado do administrador da rede, que se isso está acontecendo?
Certo, vamos lá. A primeira pergunta está respondida no penúltimo slide aqui. Segurança tem que ser colocada, mas faz parte do processo. Trabalhar com protocolo sem criptografia, você vai ser grampeado. A não ser que dê sorte e ninguém esteja interessado na sua comunicação. Mas às vezes, sem interesse, o cara termina achando. Então, usar a criptografia é parte do processo e tem que ser usado. Mas, além disso, uma série de outras recomendações que o próprio CERT, na sua cartilha do NIC-BR, coloca, de olhar a rede que você utiliza, colocar a senha forte, trocar suas senhas periodicamente. Porque de que adianta você ter um processo de criptografia forte se sua senha é fraca? O cara faz um ataque de força bruta, descobre sua senha e entra pela porta da frente. Tá? Então, essa aí é uma questão. Então, criptografia faz parte do processo. Sim, vamos lá. Velocidade com o uso da criptografia. Quando a criptografia simétrica e assimétrica foram elaboradas ou sugeridas, 77 e 78, pra você ter uma ideia, a criptografia assimétrica, que é a melhor, porque ela tem um par de chaves, ela foi implementada depois, pelo problema de falta de hardware de rede para isso. De que adianta você ter um processo super seguro se sua rede é uma carroça e se sua máquina não consegue encriptar e desencriptar? A rede se preparou para isso. Hoje, banda larga está por aí. Por mais que diga que o Brasil tem uma rede lenta, mas com a banda larga que nós temos hoje e com o avanço na relação custo-benefício aí, de um nível de criptografia aceitável, não tão exagerado, acima de 128 bits. E também uso de compactação dos dados antes de encriptar, aí consegue se trafegar mais dados por aquele. Juntando tudo isso, eu lhe digo seguramente que com a realidade do Brasil hoje, usar a criptografia não é um problema. Maior problema são os gargalos e quantidade de pessoas usando, os torrents impactando na rede, mas usar a criptografia não é. Inclusive no VoIP. Implementar CPS, RTPS em VoIP, você implementa e na sua rede de produção você vê que não há impacto. Assim, aumenta naturalmente, que a criptografia aumenta, é uma questão de segurança inversamente proporcional à usabilidade, mas não a ponto de tornar impraticável, insustentável de se utilizar protocolos de criptografia. Tem que se usar sim. Você fez outra pergunta? Aqui, Ricardo. Certo, eu complemento aqui no domínio. Pois não. Oi, então, eu queria perguntar, no caso de ataques em redes locais, que nem num Wi-Fi aberto, não é possível impedir por completo a comunicação entre dois clientes para evitar esse tipo de coisa? Necessariamente precisa ter essa possibilidade de comunicação entre um cliente e outro da rede? Tem equipamentos que até permitem. Eles fazem, tentam fechar canais entre dois clientes em um mesmo equipamento. Mas a grande maioria não. E isso é burlável. O problema é que antigamente era muito pior quando se tinha rede baseada em hub. O hub, na realidade, como a rede sem fio, fica todo mundo usando um barramento só. Então fazer um grampo no hub ou na rede sem fio, sem a devida proteção, é muito mais fácil. Aí, por isso que o sniffer se popularizou, o switch se popularizou, porque ele acabou com essa história do barramento, ele pode chavear a conversa entre dois canais, duas portas, dois usuários, mas ataques contra o próprio switch, poluindo tabela ARP do switch, faz com que você possa também em switches fazer o grampo. Então, em redes sem fio, redes locais, todos os artifícios que foram disponibilizados nos access points, nos roteadores, para se fazer canais únicos, eles não eliminam um problema crucial no meio do caminho. A comunicação entre o seu celular, o seu notebook, o seu tablet e o seu access point é o ar. Ele não pode bloquear o ar. Então, mesmo usando dos mais diversos artifícios que seja, grampear o ar hoje é uma questão de posicionamento físico. Você tem que trabalhar os protocolos que estão lá dentro e não o meio em si. Então não adianta você configurar equipamento se não pensar em criptografia e isolar tráfego se o ar está aí à disposição para a rede sem fio. E é uma realidade. Cada vez menos nós vamos ter redes cabeadas e mais redes baseadas no fio em frequências diferentes que podem ser monitoradas, grampeadas e decodificadas se não houver criptografia. Professor Ricardo, boa tarde. Oi, Jota. Se fala muito em... o senhor mesmo falou aí agora há pouco de utilizar uma rede confiável. Existe alguma tecnologia de software, de hardware, que nos permita, utilizando uma rede qualquer ou uma rede que a gente tem dúvidas, e trabalhar de forma confiável? Pois é, né? Mostrou aqui aquele caso. Você confia no provedor, aí o provedor te grampeia.
Aí você confia no provedor, o provedor é honesto. Mas no final de semana, quem é que está lá no provedor para gerenciar as comunicações? O estagiário. Aí o estagiário brigou com a namorada até sem ter o que fazer, está buscando novos horizontes, vai fazer o quê? Grampear a tua conta, porque ele está passando por ali. Então o meio, por mais que a pessoa jurídica ou a estrutura física seja confiável, você não pode confiar plenamente nele, infelizmente. E mais o meio como a internet, porque uma coisa é até você, até seu provedor. Mas você passar, para você chegar até um serviço na internet, você passa por outros provedores e pode ter um grampo. Então, uma solução ou um paliativo para isso seria você, quando quer estabelecer uma comunicação segura entre dois pontos, usando uma rede insegura, é usar a criptografia, VPN. Tá? Então, dependendo do que você for utilizar, quer fechar um canal seguro dentro de canais inseguros, você fecha VPN. Aí você precisa ter do outro lado um servidor VPN, fechar essa ponta, mas seria a única forma. Se não, no meio do caminho pode aparecer alguém e grampear isso aí e pegar essa informação. Vê só quem está com o microfone, ela que está controlando o microfone. Boa tarde. Você acha que a falta de conhecimento da população em achar que essas coisas só acontecem em filme ajuda a se proliferar os ataques na internet? Acho não, tenho certeza. Na realidade, diz que o maior problema de segurança que existe é o usuário. E se não existisse usuário, seria ótimo, né? Se não existisse usuário, a gente estava mais seguro, mas também não tinha para quem trabalhar. Então a primeira coisa passa por conscientização. Quando acontece essas coisas que aconteceram no ano passado, a NSA e o Snowden chegam lá, né? Estão grampeando o mundo todo. Aí essa parcela da população que achava que era coisa da cabeça de quem mexe com segurança, fica, nossa, será que viram minhas mensagens, né? E quem trabalha com segurança fica, eu sabia, vão deixar de me chamar de paranoico, até que enfim vão confiar em mim. Aí as pessoas depois dizem, olha, aquele doido que estava falando lá, né? Já terminei palestras aqui, amigo. E ia saindo aqui um ministro, ei, professor, você mora onde? Aí eu disse, não, está morando no interior, porque vamos correr para as montanhas, não tem mais salvação. Né? Criticando, dizendo que não tinha mais o que fazer com a internet se todo mundo fosse pensar igual a mim. Todo mundo tem que pensar com segurança sim, é um problema e o usuário faz parte desse processo de conscientização. Quando você vê alguém precisando de uma orientação de segurança que for totalmente leigo, pede o pessoal do NIC, que é a distribuição gratuita, que as cartilhas do CERT, que eles atingem, vão direto e eles vão ver que coisas do dia a dia precisam ser levadas mais a sério. A última pergunta aqui agora. Tudo bom, Ricardo? Me chamo Igor. Tenho duas perguntas para você. A primeira em relação à VPN. Eu utilizando a VPN, mesmo em redes Wi-Fi abertas aí, com outros intuitos, digamos que eu quero fechar uma VPN com um servidor de VPN da minha empresa e usar a internet de lá, eu estaria seguro? E a outra pergunta é, esse meio que nós estamos hoje, essas notícias sobre o Snowden, e todo mundo acabou se preocupando com a segurança. O que você acha da utilização das redes Tor para poder trafegar na internet? Só através dessa? Porque hoje a gente acha mais fácil, não, se conecta com o Google Chrome, você já está com todos os serviços lá, mesmo sabendo que o Google também está pegando todas as suas informações. Eu queria saber a sua opinião. As duas perguntas são muito interessantes. A primeira é o tipo da pergunta que você faz, e se eu responder sim, esse vídeo é gravado, daqui a uns 10 anos os caras vão dizer o que ele estava dizendo 10 anos atrás? Né? Você diz, o que hoje é seguro? Usar VPN. Se eu usar VPN eu estou seguro? Se eu disser sim, eu estou cavando minha sepultura daqui a 10 anos. Tudo depende. VPN hoje é seguro porque a quantidade de bits e criptografia utilizada nas VPNs, teoricamente, ainda não foi quebrada. Faz uma VPN de 64 bits que os caras quebram. 128, 1024, 4096. Tudo é uma questão de máquina, de processamento, de tempo, de tecnologia. A NSA aí prometeu que vai construir o computador quântico, que vem se falando no livro dos códigos do Simon Saito, que tem mais de 10 anos, ele dizia, a criptografia quântica vai chegar, vai ter que se repensar a criptografia. E é isso. Na hora em que criptografia não for mais suficiente para nos dar segurança, todo sim que a gente disser aqui é mentira.
Então hoje eu diria que sim. Você está seguro fechando a VPN até a sua empresa usando a internet, é a maior melacria que aparecer por aí. E de lá de dentro você está na rede dele. Mas eu não sei amanhã qual é o futuro da VPN. Então eu diria que hoje sim é o que a gente tem, é o que a gente pode fazer. E sobre a rede Tor é interessante. Quem acha que está seguro usando rede Tor, leia a história da rede Tor. Quem usa a rede Tor porque acha que vai ficar longe do governo americano, vai ler e dizer, a rede Tor foi uma rede utilizada, criada pela Marinha Americana. Então a própria rede, a sua concepção foi feita pela Força Militar dos Estados Unidos. Se ele bota grampo até nos dentes da rainha da Inglaterra, que é parceira, será que numa rede construída para... ele não vai ter um ponto lá dentro? Então Tor não é seguro. Tem que se criar um Open Tor aí, né? Alguém tem que criar como Open Tor. E quem participar, confiar muito nisso, para que você possa pensar em ter uma rede encriptada segura. Tor não é seguro. Você se protege do seu vizinho que é afoito, de um cara que não conhece, de alguém que diz, o que danado é isso? Mas Tor não é seguro. Agradecer aqui ao professor Ricardo Kleber. O Ricardo está sempre com a gente em várias Campus Party, né? É sempre constante, sempre traz algum assunto bem interessante para nós. Quem pegou o cubo, depois, por favor, fazer uma fila ali para a gente poder entregar as camisetas. Acho que o Ricardo vai ficar com a gente mais um tempinho, Vou ficar né? um tempinho aqui ainda. Então quem tiver... Quem quiser bater um papo aqui, a gente conversa aqui mais uma meia hora. Infelizmente não deu para atender Adriano todos vai os para o pedidos. interior e eu vou para o Nordeste. Depois eu vou para o interior também. Tá bom. Obrigado, pessoal. Boa tarde.